Colossenses capítulo 4. Nós vamos continuar a palavra. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por esse momento especial que o Senhor nos permite estar nesse lugar, nessa igreja, nessa congregação, pelo espírito de paz, de alegria, de satisfação, de entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós te pedimos que o Senhor venha nos instruir na tua palavra, na tua verdade, que nós possamos cumprir o nosso propósito nessa terra com entendimento, com sabedoria, com revelação, de acordo com a palavra do Senhor, a começar de mim, que o Senhor coloca no coração de cada um o desejo de ser fervoroso praticante da tua palavra e não apenas mero ouvinte. No nome do Senhor Jesus, abençoe teu povo, abençoe a tua igreja, que o Senhor ministre aqui agora, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Colossenses capítulo 4, verso 5. Os irmãos acharam aí? Se quiser acompanhar no telão também pode. Só não pode conversar e nem ver o jogo do Vasco. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vou ler novamente. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, como a palavra de Deus é poderosa. Como a palavra de Deus é interessante. Ela nos ensina todas as coisas que nós precisamos saber. Tudo que um ser humano precisa saber, ele pode vir aqui. A sua forma de viver aqui na terra, o seu convívio com os irmãos, o seu convívio com o governo, com as autoridades, o seu convívio com os seus familiares, com os seus colegas de trabalho. Para tudo, Reginaldo, a palavra de Deus tem uma instrução. Amém? E isso é bom para nós. Amém. Nós, como igreja do Senhor, nós fomos chamados para um propósito. Aleluia. Nós fomos chamados para um propósito. E nós precisamos entender qual é o nosso propósito aqui na terra. Você não nasceu por acaso. E isso não é uma palavra motivacional. É uma palavra bíblica. Você não nasceu por acaso. Você não é mais um no meio da multidão. Quando o Senhor te chamou, Ele não falou assim: deixa eu ver quem eu vou chamar, e lançou sorte e achou você. Não. O Senhor sabe por que te chamou. Ele tem um propósito na sua vida. E o primeiro propósito na tua vida é te salvar. Isso Ele já fez, amém? Quantos salvos nós temos aqui? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já confessou Jesus como seu Salvador e você vive essa verdade? Porque uma coisa é eu dizer, eu sou salvo. Uma coisa é eu confessar esse Jesus de boca para fora. É importante você fazer isso. Mas outra coisa é eu viver essa verdade. Ser genuinamente salvo. E é por isso que a palavra de Deus nos instrui. Como o salvo deve viver. Como o salvo deve se comportar. Imagina se nós fôssemos ganhos lá no mundo.
e trazido, tá certo essa palavra? E trazido para a igreja, tá certo? Me corrige aí se eu estiver errado. Tá certo, Marquinhos? Valeu. Imagina se você foi ganho lá fora e trazido para a igreja. Estou achando estranha essa palavra. Tá certo? Obrigado. Os professores aqui são bons. Pregar para professor é bom demais. E se a gente errar, eles corrigem a gente. Então, irmãos, você não foi trazido para dentro da igreja. Imagina se você fosse trazido para dentro da igreja e aqui você vivesse do seu jeito. Imagina. Ah, eu fui salvo. Alguém pregou o evangelho para mim e me disse que é para mim estar na igreja, é para mim estar na congregação, é para mim me reunir com os crentes. Alguém pregou o evangelho para mim e disse que Jesus morreu pelos meus pecados. Fala, Reginaldo. Ó, tá vendo? Tem que morrer para o mundo e viver em Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Alguém pregou o evangelho para mim e disse que eu tenho que participar dos cultos agora na igreja, e tem até aula de música, de canto, de instrumento, não sei o que e tal. Isso também é uma verdade. Tem essas coisas, mas não é só isso. Existe a maneira de nós nos comportarmos como crentes. Existe a forma correta de nos comportarmos como cristãos, como salvos, como filhos de Deus. Eu não posso chegar dentro da igreja e viver da minha maneira, e viver da maneira que eu entendo. Eu não posso chegar aqui e falar: não, eu vou adorar a Deus do meu jeito, eu vou servir a Deus do meu jeito. Ah, eu não vou seguir igual eles estão me falando. Não, irmão. A palavra de Deus, ela nos ensina a forma de nós procedermos, como eu disse, perante o governo, sim ou não? Perante todas as autoridades, perante os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos colegas, o nosso patrão, sim ou não? Quantos aqui são patrões? Temos alguns patrões aqui. Teremos mais em nome de Jesus, amém? Deus vai abençoar que esse povo vai ser patrão. Temos instruções na palavra de Deus de como nós procedermos perante os nossos funcionários também. Viu, igreja? Quando você for patrão, saiba como que você deve proceder. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Por isso ela é maravilhosa, amém, irmão? Você pode dar glória a Deus por isso? Por causa da palavra de Deus. Ela não nos deixa na escuridão. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela não nos permitirá tropeçar em pedra alguma, a menos que nós não conheçamos a palavra de Deus, ou conhecendo, ignoramos. Aí sim nós vamos tropeçar, e muito. É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. É melhor não conhecer, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja dos Colossenses, mas como essa igreja dos Colossenses é há 2000 anos atrás, o Espírito Santo está dizendo à igreja de Goiânia hoje, a você que está aqui hoje, como que nós devemos proceder perante os de fora. Quem são os de fora? Que fora é esse? Ele está dizendo que nós devemos ter uma forma de proceder para os que não são de dentro da igreja. Então existe dois grupos de pessoas aqui: os de dentro da igreja e os de fora da igreja. Os de dentro da igreja são aqueles que creram em Jesus e que obedecem a sua palavra, ok? Amém. Esses são os de dentro. Os de fora são aqueles que não congregam, são aqueles que não conhecem as Escrituras, são aqueles que não conhecem o Senhor, que não conhecem a sua palavra, que não conhecem a verdade. Então, eu, ao me relacionar com os de fora,
tem uma maneira correta, tem uma forma. Eu não posso me relacionar com os de fora de qualquer jeito, assim como eu não posso me relacionar com os de dentro também de qualquer jeito. Com os de fora, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês devem proceder para com os de fora com sabedoria. Quantos sábios nós temos aqui? Então nós devemos proceder para com os de fora com sabedoria. Então entenda uma coisa: os de fora são aqueles que não são crentes, ok? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo tinha um entendimento em relação à sua existência. Para o apóstolo Paulo, assim como para aqueles que são genuinamente salvos, que conhecem verdadeiramente as Escrituras, que sabem qual é a vontade de Deus, para esse grupo de pessoas, só existe uma razão de viver: obedecer a palavra de Deus, fazer conhecido o nome de Deus. A única razão da nossa existência nessa terra é isso. Então Paulo, como alguém que pensa dessa forma, está nos instruindo como igreja a, toda vez que nos relacionarmos com os não crentes, nós precisamos ter sabedoria, com um propósito: ganhá-los para Cristo. Ganhar os não crentes para Cristo, anunciar a salvação para aqueles que ainda não são salvos, porque a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu e você que entendemos essas coisas, quando estivermos lá fora, e esse lá fora não é apenas ali atrás na calçada, não, é lá fora. Vamos na nossa vida prática. O que será lá fora para você? Quantos aqui trabalham fora de casa? Porque todos aqui trabalham, sim ou não? Quantos trabalham fora de casa? Porque existe um trabalho dentro de casa que é mais elevado do que lá de fora, sim ou não? Então quando você trabalha lá fora da sua casa, na empresa, sei lá onde você trabalha, seja na rua, você tem que usar de sabedoria naquele lugar, sempre pensando: essa pessoa possivelmente terá seu coração quebrantado quando eu manifestar a palavra de Deus para ela. Imagina você olhar para as pessoas com essa intenção. Assim como aquele desenho animado, eu esqueci qual foi deles, nós irmãos vão me lembrar, que olhava acho que era o Pica-Pau, o Zé de Urubu, olhava para o Pica-Pau, uma ave toda depenada, andando, ambulante, não era assim? Porque ele queria devorar, comer, ou senão ele assava, ele tinha alucinação olhando para o Pica-Pau. Ou se não, um porquinho lá nos 3 porquinhos, se não me engano. Faz muitos anos, irmão, que eu assisti essas coisas. Por isso que eu não estou lembrando, viu? Papaléguas, né? Ele olhava para quem? Para avestruz, né? Já prontinho para comer, né? Tem uns que vê o porquinho já com a maçãzinha na boca, numa bandeja, não é? Outro vê o cara um cifrão, não é isso? Como quem ia ser, é dinheiro que eu vou ter. Olha, irmãos, nós que somos crentes, que conhecemos a palavra de Deus, temos que ter uma visão assim, mas não para devorá-la. Nós temos que olhar aquela pessoa com uma auréola assim na cabeça, olhando para ela dizendo assim, um possível cristão. Amém, igreja? Você deve olhar para as pessoas lá fora e imaginar: esse aqui vai se converter porque eu vou pregar o evangelho para ele. Esse vai se converter porque eu vou dar um bom testemunho para ele, que vale muito mais do que 1000 palavras. Você sabia disso?
Você sabia que um bom testemunho vale mais do que 1000 sermões? Sim ou não? Muitas vezes a gente fala e não vivemos o que nós falamos. Como dizia o meu amigo Cleuber, você viu, né? Que é o seu avô que estou falando dele, né? Falar até papagaio fala. Não adianta eu lá fora na empresa que eu trabalho, ou onde quer que seja, e falar. E as pessoas olharem para o meu procedimento e falar assim: como assim? Não foi ele quem disse isso agora ainda? Então, irmão, falar até papagaio fala. A sua atitude, mesmo calado, mesmo sem abrir a boca, pode valer mais do que 1000 sermões, sabia? Quando você resolve obedecer, praticar, as pessoas vão ver a sua prática e elas vão olhar para você e falar assim: tem alguma coisa ali, eu vou querer saber o que é. Eu vou chegar para essa pessoa e vou perguntar: aonde você mora? Por onde você anda? O que você faz? Quais são as práticas da sua vida? Quem são os seus companheiros? O que você ouve? O que você lê? O que você come? Porque nós somos tudo isso, né, irmão? O que vemos, o que lemos, o que ouvimos, o que comemos. Nós somos o resumo dessas coisas. Então as pessoas vão querer saber de você. Quem é você? Aí é a hora de você falar: eu tenho um Deus vivo que mora dentro de mim. Ele salvou a minha vida. Eu estava caminhando para a morte. Eu estava indo para o inferno. Eu estava nas drogas. Eu estava na cama. Eu estava no pecado. E aí Ele me achou, me lavou e me colocou num lugar que Ele deu o nome de igreja. Ele me colocou num lugar que Ele mesmo intitula de igreja. E também o seu corpo. Se você quiser me acompanhar, eu vou te apresentar este lugar. A igreja salva? Quem salva é Jesus. Mas os salvos congregam. Os salvos estão num lugar chamado igreja, não num prédio, né? Os salvos amam congregar. Os salvos amam salvar. Os salvos amam testemunhar. Os verdadeiros salvos são aqueles que praticam a palavra de Deus. Eles não só conhecem de mente, eles são aqueles que praticam. As atitudes deles demonstram. Então, irmãos, eu disse um lugar que pode significar os de fora. Nós dissemos, né? Que é o nosso. Qual que é o outro lugar que pode ser os de fora? Aonde? Sua família, por exemplo, que não congrega em igreja nenhuma. Eu amo a Deus, eu acredito em Deus. Qual igreja que você congrega? Nenhuma. Eu sou a igreja. Esse não é salvo. Igreja, como o Luciano disse aqui no início. Eu sou igreja sozinho. Não, você é um dedo decepado do corpo. Talvez uma língua decepada do corpo. Um membro qualquer do corpo isolado. Você não é igreja. Igreja é o que nós estamos vendo aqui, não são as paredes. Igreja é o ajuntamento dos santos. Amém, irmãos? Eu sozinho lá em casa sou igreja? Não sou. Para a igreja, Deus deu uns para apóstolos. Lá na sua casa tem? Outros para profetas. Na sua casa tem? Outros para evangelistas. Na sua casa tem?
outros para pastores e mestres. E, segundo está escrito lá no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ele diz como que a igreja funciona na essência, na reunião. Uns têm salmos, lá na sua casa é assim, pode até ter, né? E deve ter. Outro tem uma profecia, vocês se reúnem dessa forma lá para você dizer que lá é uma igreja? O outro tem o quê? Cânticos espirituais. Acontece isso lá toda vez? Se acontecer essas coisas, você pode sim dizer que é igreja lá. Se não, não é igreja. Se você diz que é igreja e está lá assistindo o Faustão, o Gugu, o Silvio Santos. Ah, já morreram? Estão na glória já, né? Já estão lá no céu. Isso não é igreja. Então a igreja, ela é chamada para um lugar, para congregar, aonde tem uma direção. Amém, meus irmãos? Essa é a igreja. Então lá na sua família, você vai usar de sabedoria. Você vai ver o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, quem quer que seja membro da sua família, que ainda não conhece o Senhor. Você vai olhar para eles e vai olhar assim: estou vendo uma auréola, uma coroa na cabeça, pela fé. Então o que você tem que fazer? Lançar a boa semente, a palavra de Cristo, amém? Lançar a palavra de Cristo, para que entre naquele coração e ele possa ter os seus olhos abertos e olhar que existe um Deus acima de todas as coisas, e ele vai desejar congregar junto com você. Irmãos, é uma consequência. Olha, vou citar o exemplo do Luciano de novo. Deus dá o crescimento. Qual foi a pergunta que você fez ali? Colossenses? Não, você citou, né? De Colossenses. Quando Deus alimenta a igreja, o que vai acontecer? Naturalmente ela vai crescer. E o que faz parte do crescimento, por exemplo, de uma criança? A criança está lá na barriga, está crescendo lá dentro. Vai chegar um momento que ela vai ter que sair, porque faz parte do processo. Daqui a um dia a Yasmin está correndo aí, igual os outros irmãos aí: ah, Clarice, vem cá. Está subindo aqui, não repara não. É assim mesmo, faz parte do crescimento. Aí daqui a um dia está lá na salinha. Aí depois vem para cá, já está interessado, né, Graça? Já está interessado num alimento mais sólido. Aí depois ela vai perguntar: com quantos anos se batiza? Bem. Faz parte de um crescimento saudável. Nós não paramos de crescer jamais, irmão. Aleluia. Nós nunca vamos parar de crescer. Na igreja não é diferente. Nós nascemos assim, vamos desenvolvendo e vamos querendo participar de alguma coisa. Tem alguma coisa que eu posso participar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem, você dá testemunho lá onde você está, por exemplo, no mínimo. Lá no seu trabalho, dá testemunho de Jesus. Pague suas contas. É um testemunho ou não é? Uma coisa tão simples, uma coisa tão... É uma obrigação. Comprou, pagou. Aí você chega lá: ô rapaz, vende fiado, eu sou crente. Olha, você deveria vender porque eu sou crente. Ele falou: ixi, aí é que eu não vendo. Deus me livre de fazer negócio com crente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes? Deus me livre de fazer negócio com crente. Um pastor meu, bispo, já contei aqui, vou contar de novo. Foi no Carrefour fazer um cartão Carrefour. Qual que é a sua... Tá tudo pronto. Qual que é a sua profissão mesmo? Pastor. Vou desligar o computador então. Pastor, não abra o crédito para pastor. Isso é preconceito. Isso é preconceito contra pastores, contra a classe. Pastorfobia. Eu vou denunciar você. Então peraí. Foi lá longe, lá na gaveta, abriu a gaveta e falou assim: aproveita e denuncia todos esses cheques aqui, tudo é de pastor.
me ajuda, estão todos me devendo. E ele, manso e humilde de coração que ele é, me perdoa, você tem razão. Só que eu não sou assim não. Até provar o contrário, já apanhou muito, né? Então, irmãos, nós temos que viver demonstrando essas práticas. Não é só falar, nós precisamos falar também. A fé vem para ouvir. Vai ter uma hora que você vai ter que falar. Mas haja com sabedoria para com os que são de fora. Então, irmão, nós precisamos crescer, como eu estava dizendo. Nós vamos crescendo daqui a uns dias. Essas crianças que se converteram vão sair por aí evangelizando. Nós temos aqui crianças de 11, 12 anos que toda quarta-feira vão para o evangelismo e dão sopa. Prega a palavra, pergunta: quem aqui quer oração na UPA? Criança de 11 anos, de 12, de 15, de 17, de 20, de 40 e tantos. Crianças há mais tempo, não é? De sei lá quantos anos da Fernanda, não vou falar, não, nem precisa falar. Se quiser falar, pode falar, não tem problema não. A Fernanda só tem 30. Hã? A Fernanda só tem 30, né? Só tem 30, né? Qual que é, o que tem que acontecer com os crentes? Crescer. A respeito de Jesus, a Bíblia diz assim, ó, quando ele tinha 12 anos de idade, e ele crescia em graça, em conhecimento e em obediência, porque é o que se espera de uma pessoa, de um ser humano, de um recém-nascido, que ele desenvolva. Imagina se fosse um eterno bebê. Não, irmãos. O crente também não é um eterno bebê. Ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai ter. Quando ele era criança, ele fazia birra, ele desobedecia, ele xingava, ele fazia tantas coisas. Mas agora ele está tendo maturidade, ele já tem coisas que ele não faz mais. Ele está dando testemunho de que ele é uma pessoa madura, de que ele não só fala, mas ele faz também. Ele não só, eu faço isso e aquilo. Não, ele nem precisa falar, ele faz. Não é isso? Eu estava falando hoje sobre política e falando sobre um determinado político, não vou dar nomes, porque pode agradar uns, mas é um fato. Tem um político que eu nunca vi ele falando assim, vou fazer isso aqui, isso e isso. E tem um outro que falou assim, olha, se eu ganhar eu vou fazer isso, isso e isso e aquilo. E nós não vimos nada daquilo que ele disse. E eu estou correndo de ser preso se eu der nome. Então eu não vou dar nome, porque o negócio está feio. Captou? Aí tem um outro político que é natural de Goiás. E de repente a minha filha chegou para ele, papai, fulano de tal é bom para votar nele. Eu falei assim, minha filha, ele é bom. Não, porque todo mundo eu chamo ele de tio fulano de tal. Aí eu falei assim, hoje eu falando lá em casa pro pessoal que estava lá, eu nunca vi ele prometendo assim, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo e vou dar aquilo outro. E ele faz essas coisas. E sabe o que acontece? Ele ganhou o coração, principalmente da juventude, dos adolescentes, estudantes. Vai falar mal dele, né, Aninha? Vai falar mal dele para ver essas crianças, para esses adolescentes. O cara é inteligente. Eu nunca vi ele prometendo nada. Mas ele vai lá e faz. Da mesma forma, tem que ser eu e você. Você não precisa prometer nada para ninguém. É melhor nem prometer do que você prometer e pisar na bola. Faz, amém? Amém. Eu estava vendo outro político falando assim, e falou as propostas, porque eu não sou daquele que faz, eu sou daquele que fala. Coitado, ele trocou, né? Ele trocou. Mas nós não somos daqueles que falam, nós somos daqueles que fazem, amém? Fazem. O crente tem que ter sabedoria para com os de fora. Para quê? Para ganhá-los. Como eu disse no início, o apóstolo Paulo tinha um impedimento em relação à existência dele.
Ele não estava preocupado em fazer boas viagens. E olha que ele viajou o mundo inteiro naquela época, conhecido, de navio, a pé, de jumento, a cavalo e tudo mais. Mas ele não ia para passear, ele ia por causa do objetivo de levar a palavra de Jesus. Amém. Quem é convertido genuinamente olha para as pessoas com compaixão, com misericórdia, sempre querendo dividir aquilo que você recebeu de Deus. Você recebeu o Espírito Santo? Você não é egoísta. Você vai querer dividir. Você vai querer mostrar, olha, eu tenho uma alegria e eu vejo que você precisa dessa alegria. Você olha no rosto das pessoas lá fora e você vê tristeza, você vê depressão, você vê angústia. E você, cheio de alegria, não tem coragem de repartir, irmão. Perguntar, alguma coisa está te afligindo? E olha, irmão, o tema dessa palavra que Paulo está querendo dizer é que você deve agir com sabedoria. Você mesmo não vai convencer ninguém, mas você vai testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Você vai testemunhar com a prática do Evangelho que você vive, genuíno. Você pode até não abrir sua boca, mas a sua atitude vai mostrar. Ela vai ver o seu antes de Cristo e o seu depois de Cristo. Quem você era antes de Cristo e quem você é depois de Cristo. Essa pessoa mudou, alguma coisa aconteceu. E eu quero saber o que aconteceu na vida dessa pessoa. Eu preciso disso. As pessoas vão olhar para você e vão dizer isso quando elas verem o testemunho que você dá. Então, haja com sabedoria para a construção de fora. Miqueias, por favor, para mim, esse mesmo versículo aí ainda, Colossenses 4, 5 e 6. Haja com sabedoria para a construção de fora. Tenha isso em mente. Eu tenho um objetivo, um propósito nesse mundo. E esse propósito não é ganhar dinheiro, não é comprar carro, nem comprar casa. Essas coisas vão acontecer. Amém, irmãos? Essas coisas irão acontecer. Porque Jesus, o meu Senhor, o meu Mestre, o seu, Ele nos instruiu a isso. O Pai que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele sabe. Você não está pensando e Ele está planejando. As crianças nos ensinaram aqui, ó. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém. Você tem muitos pensamentos a seu respeito, mas eu é que sei o que é o melhor. Eu sei. E Jesus nos instruiu o quê? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Obedecer a palavra. É obedecer a sua palavra. O resumo nesse aspecto da Escritura é que eu manifeste a glória de Deus aos não salvos, aos de fora. Esse é o meu principal objetivo. Essa é a principal razão da nossa existência. Obedecer a palavra de Deus. E enquanto isso também nós trabalhamos, nós ganhamos os nossos recursos, nós pagamos, nós comemos. Mas irmãos, entenda isso. Nós precisamos testemunhar dessa verdade. E não é de qualquer jeito, meu amado. É com sabedoria. Amém? Com sabedoria e aproveitando as oportunidades. Quantas vezes você está lá no seu trabalho e você vê que o seu colega de trabalho chegou diferente? Você percebe ou não? Essa pessoa não é assim, ela chegou diferente. O que você tem que fazer? Aproveite a oportunidade. Amém? Essa é a hora do gancho. Essa é a hora que eu vou chegar para essa pessoa e no mínimo perguntar: está tudo bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer? No mínimo, irmão, uma oração. No mínimo, empreste os seus ouvidos para essa pessoa. Talvez ela tenha uma história para te contar, um lamento, não é, Latifa? A Latifa nos ensinou uma coisa ontem aqui que é forte, que é tremenda. Você fica aqui e espera, alguém aqui está precisando de um abraço.
Talvez você não precisa, mas pode ser que tenha alguém que precise. Pode ser que tenha alguém que, cara, nunca recebi um abraço. E aí você dá um abraço nela, só isso. E ela vai desabar no seu ombro, talvez ela vai contar a vida dela, e você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para ela. Você vai falar de um Deus que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Você vai ter a oportunidade de falar para ela: olha, existe um filme que ainda ninguém viu, mas o fim é bom. E esse filme conta a nossa história. E se você quer saber o fim dele, leia o livro de Apocalipse. O final é bom. Nós estaremos com ele. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, tristeza, luto, angústia. Essas coisas não existirão mais. O fim é bom, vai valer a pena. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, ou até criá-las. Não tive nenhuma oportunidade hoje de pregar o Evangelho. Será mesmo? Será que é porque você não fez questão? Na escola, por exemplo, o professor está falando lá e está contando alguma coisa, falando mal da palavra de Deus, mal do Evangelho, mal da igreja, e você vai ficar calado? Aproveite as oportunidades. Você não precisa debater, você não precisa brigar, xingar, é com sabedoria. Você não precisa, eu vou morrer aqui agora pelo Evangelho, mas eu vou dar primeiro morro nesse professor. Não, usa a palavra com sabedoria. As pessoas ouviam Jesus pregar, e Jesus falava a palavra dura, e elas olhavam para Jesus e se admiravam e diziam: nunca se ouviu alguém falar como ele. Os soldados dos fariseus do templo foram para prender Jesus, obedecendo a ordem do Sinédrio. E eles vão lá e Jesus está lá: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Os soldados foram lá para prender Jesus. Se você tiver 2 túnicas, reparta. Dá outra face, anda a segunda milha. E aí os que ordenaram os soldados a trazer Jesus preso, e o tempo passa, cadê os caras? E eles voltam e aí cadê o homem? Não, nós não prendemos ele. Por quê? Ele começou a falar umas coisas. Nunca jamais nós ouvimos alguém falar como ele. Aquelas palavras que eles falavam entravam no nosso coração e nos quebrantava o coração. Nós não tivemos a atitude de prendê-lo. Palavras de graça saíam da boca de Jesus. Palavras de vida eterna, alimento da alma. A força que um ser humano precisa saiu da fonte de Jesus. Essa fonte está dentro de você. Ela está em você, ela mora em você. E você fechou essa fonte. Não é a sua palavra que é importante, é a palavra de Cristo. Essa é a palavra que transforma, que é viva, que é eficaz, que penetra a alma, o coração do ser humano, do não salvo. Nós precisamos falar desse Jesus com as pessoas, com sabedoria. Aproveite as oportunidades. Você foi chamado para um evento, para um aniversário. Chega no dono da festa, peça: deixa eu falar alguma coisa aqui. Eu tenho uma coisa para falar. Eu posso fazer uma oração, irmão, ninguém recusa a oração. Amém, aleluia. Aí você vai orar e aproveita e fala do amor de Cristo. Aproveite a oportunidade. Lá na sua escola. Amém. Lá, seja o que for, uma festinha. Professor, professora, eu posso falar alguma coisa? Fala da palavra de Jesus. O que Deus espera de mim e de você é isso.
Ele não quer que você seja sábio somente para as coisas desse mundo. Você talvez é muito sábio na sua profissão. Talvez você ganhe dinheiro por causa disso. E você recebe aplausos por isso do seu patrão, ou de que sei lá de quem quer que seja. Mas você é sábio a ponto de manifestar a glória de Deus, de aproveitar as oportunidades, de criar uma oportunidade. Irmão, você sabe ao pé da letra o que é aproveitar uma oportunidade, não largar, é não deixar ela escapulir. Pega, agarra aquela oportunidade. Talvez a pessoa que se sentou do seu lado no ônibus, ou na faculdade, ou na escola, ou no seu trabalho, talvez a única oportunidade que ela terá de ouvir falar a respeito de Jesus é você. E você tem uma fonte. Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem essa fonte dentro de você, fluindo rios de água viva. Aí está lá a pessoa do seu lado, triste, você não sabe, mas talvez ela está pensando em suicídio. E essa fonte tem uma chave, tem um cadeado com 7 chaves, e você não a libera ela. Foi retido. Em agosto, meu sobrinho, ele tinha 9 anos de idade, de depressão, veio de São Paulo para Goiânia, e eu tive a oportunidade para pregar para ele, ele tinha depressão. Mas a gente não imaginava que o Senhor tinha para ele. Ele aceitou Jesus em agosto, em setembro ele faleceu. Mas morreu em Cristo. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Aleluia, glória a Deus. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Mas o meu objetivo principal não é o arroz e o feijão, não é a vestimenta, não é o carro, não é a gasolina, não é a casa. O principal objetivo meu: eu fui salvo para salvar. Eu fui reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Agora a Bíblia diz que através de mim Deus também vai me usar para reconciliar os outros. Através de quem? Da igreja. Através de nós. Aí você sabe disso e não abre a boca para ninguém. Você sabe disso e tem preguiça de congregar. Você sabe disso e vem na igreja a cada 2 meses. Você ainda não se converteu. Você sabe disso e ainda não pratica o Evangelho. Você ainda não se converteu. Você está se convertendo devagarzinho, aos poucos. Quando você for pregar o Evangelho, quando você for... Olha, a sua existência tem que ser uma pregação. Entenda isso. Você pode até tirar dias para isso, mas você é uma pregação ambulante. Você está andando e a pregação está se manifestando. Até o seu andar é diferente. Quando aquele pessoal que estavam lá esperando Jesus ser condenado, estava do lado de fora, Pedro estava também lá. E alguém falou: você é um deles. Ele disse: eu não. Você fala como eles. A sua roupa te denuncia. Você é um dos galileus. A nossa roupa tem que nos denunciar. A nossa fala tem que nos denunciar. O que a sua roupa diz a teu respeito? O que a tua fala diz a teu respeito? Quando você abre a boca lá fora, para com os de fora, eles te repreendem por causa do assunto que você fala, porque você xinga, porque você amaldiçoa, porque você espragueja, ou eles dão glória a Deus, porque nunca alguém falou como você. Quando eles olham para você andar, eles te repreendem,
Ou eles vão falar assim: você por acaso é crente? Por quê? Eu não sei, alguma coisa me diz que você é diferente. É claro que roupa nem sempre é verdade, porque tem muita gente de terno e gravata lá em Brasília, fazendo as piores atrocidades que existem. Mas é bom andar de forma que não vai escandalizar. É isso? A minha roupa, ou melhor, o meu caráter vai definir minha roupa. A minha fé vai definir minha roupa. A minha fé vai definir a forma que eu falo. A minha fé vai definir a forma que eu lido com os meus negócios, com as pessoas. E como nós precisamos disso? Como nós precisamos? Com sabedoria. Aproveitando as oportunidades. Próximo versículo. Glória a Deus. 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. No Velho Testamento, Deus exigia alguns sacrifícios. E era chamada oferta de manjares, por exemplo, um deles, que era alimento. Então, todo alimento que era oferecido a Deus como oferta, como sacrifício, em cima do altar, ele queria um ingrediente que não podia faltar. Sabe qual era o ingrediente? Sal. Não podia faltar sal nas ofertas de manjares, porque o sal na Bíblia é um sinal da aliança de Deus para com os homens. Nunca deixe faltar sal. Por isso ele diz: a sua oferta, que é palavra. Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios, não é isso? Palavra. Fruto dos lábios, sacrifício de louvor, oferta de louvor. Essa oferta que nós oferecemos a Deus, ela tem que ter sempre sal. Você tem que ser mestre, não é de qualquer jeito não. Mestre, põe sal na tua palavra. Para quê? Para que ela seja agradável, para que ela esteja temperada com esse sal. E o que é o sal? Jesus disse que nós somos o que do mundo? Sal da terra. Sal da terra. Nós somos esse sal. Nós devemos colocar esse sal, que é a própria palavra de Deus. Quando eu coloco sal na minha palavra? Quando eu falo da palavra de Deus. Isso é agradável. Para Deus é como uma oferta de manjar com sal. Comer uma carne assada sem sal é sem graça, Reginaldo. Mas bota um sal, uma coisinha de nada realça o sabor daquela carne. Nós somos o sal da terra. Agora Jesus disse: se nós perdermos o sabor, não serve para nada, a não ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então a nossa fala, o nosso trato com as pessoas lá de fora tem que ser temperado com sal. As pessoas têm que conversar com você e desejar ouvir você falar. Mas não é porque você vai falar de você para ela. Você pode falar de você para ela, isso não vai trazer salvação para ela. Fala da palavra de Deus, que vai gerar vida, amém, irmãos? Esse é o chamado que nós temos em Cristo. Em todo tempo, nós devemos priorizar essa verdade que nós acabamos de ouvir, que você já sabia, mas é sempre bom lembrar que nós precisamos viver uma forma digna do Evangelho que nós cremos. Só assim, essa luz que foi acesa em nós
vai ser vista pelas pessoas, e eles vão glorificar o nosso Pai que está no céu. Amém. Você também é chamado de luz do mundo. E não se acende uma luz e coloca debaixo da mesa. Ao invés de você, não pode estar ofuscado, não cubra com um pano. Jesus disse: o lugar certo de colocar você é no pedestal, é no veladouro, é onde se põe a lâmpada, é ali no bocal, lá no alto. Porque não adianta eu acender uma lâmpada e depois esconder ela aqui atrás, ninguém vai ver. Todos têm que ver as boas obras de vocês e glorificar o Pai que está no céu. Não é você que será glorificado. Se é você que está sendo glorificado, está errado. É o Pai que está no céu que é glorificado. Quando verem as boas obras que vocês praticam, então o Pai será glorificado e aquela pessoa será salva. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ser sábios. Amém. Vamos Glória a Deus. aproveitar as oportunidades. Amém. Glória a Deus. Vamos anunciar o Evangelho de Deus. Amém. Não vamos ter medo. Ai, eu tenho vergonha. Demonstre, pelo menos com a sua prática. Irmãos, eu falei aqui, sexta-feira nós tivemos um evento muito bom dos casais. E eu falei aqui para algumas pessoas que estavam comigo. Eu, quando preguei a primeira vez numa reunião de grupo familiar, eu estudei uma semana inteira um texto de Salmos, eu lembro até hoje. E era mais ou menos talvez uns 10 versículos, e eu ia falar naquele dia. Era a primeira vez, e quando chegou a hora de pregar, eu fui ler o primeiro versículo, eu não saí do primeiro. Tanta vergonha. Você acredita, Luciano? Tanta vergonha. Eu travei. Não saía nada, atropelando as palavras. E passei a semana inteira orando, lendo aquilo ali. Poderia falar de cor, mas eu não posso deixar de fazer o que eu preciso fazer por causa da minha timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é essa timidez de ter vergonha, não, quando ele diz, tá? É o tímido que não tem coragem de proclamar o reino de Deus. É esse que é o tímido. Você pode ser como eu, tímido, na sua personalidade, e um leão na palavra. Não ter medo. Eu queria chamar os meninos aqui do louvor. Pode ser tímido, irmão, mas seja um leão. Não tenha medo. O que eles vão pensar de mim? Não se preocupe. Deus não usa essas pessoas que estão preocupadas, que vão pensar de mim. E se eu levantar a mão aqui na hora do louvor, o que vão pensar? Vão ficar olhando para mim. Não se preocupa com isso não. E se eu me ajoelhar? Não se preocupa. E se eu chorar? Toda lágrima você enxugará. E se eu cair? Não tenha medo dessas coisas. Eu separei muitos versículos que eu combinei com meu parceiro ali, mas não vai dar tempo. Mas em resumo, irmãos, é isso, tá? Miquel, se você quiser pôr aqueles versículos que nós combinamos, por favor, eu não vou ler não. Só para você espera aí 1 minuto e muda o que os irmãos vão estar lendo, tá bom? Não, vamos fazer. Bota lá enquanto ele se prepara aqui, tem tempo. Põe aí, por favor. Eu vou só ler. Enquanto os irmãos falam assim, tá pronto. Aí a gente encerra, tá bom? Vamos ficar de pé?